Glória a Jesus. O tema da mensagem dessa noite é onde reside o verdadeiro poder. Amém? Alguém quer saber onde reside o verdadeiro poder de Deus? Eu também quero saber mais sobre isso. Aleluia. Curva sua cabeça um instante, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos pela tua presença. Te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor, pelo privilégio de servir o Senhor, pela graça, Senhor, de sermos pastores de um rebanho, pela alegria, Pai, de conhecermos a tua palavra e de ouvir a sua voz. Nessa noite, Pai, nós declaramos amarrados, amordaçados, impedidos de agir todos os demônios. Todos eles estão impedidos agora. E no lugar que estamos assentados em Cristo Jesus, acima de todo principado, poder e domínio, aí diante do teu trono nós nos prostramos e nos rendemos, Senhor. Seja exaltado e engrandecido, Deus das nossas vidas. Tu és digno de toda adoração, de toda honra, toda glória, toda majestade. Tu és formoso, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Toda arma forjada neste lugar contra nós perecerá. Toda boca que se levanta contra nós em juízo nós condenamos, porque essa é a herança dos filhos do Senhor e nos apropriamos da nossa herança. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso espírito, o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Muitas vezes Deus me traz aqui para ministrar essa palavra hoje sobre uma ótica diferente. A igreja discutia sobre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de sei lá mais quem, eu sou de Cefas, e o outro eu sou do grupo de Cristo. Eu vou pedir para que todo mundo que está no fundão venha para a frentona. Ninguém no fundão. Nas últimas cadeiras aí, por favor, filhos. Tá, só quem está com os bebezinhos. Quem não está com o bebezinho, por favor. Glória a Jesus, amém. Então na igreja discutiu, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo vai falar, acaso, versículo 13, acaso Cristo está dividido? Por acaso podem haver partidos, grupos entre nós? Por acaso o Senhor Jesus se dividiu em algum momento? Será que Paulo pertence a um, Pedro pertence a outro e Apolo pertence a outro? Será que nós pertencemos a grupos diferentes? Será que aqui na igreja nós temos jovens 4G, sei lá, evangelismo? Será que nós somos grupos diferentes? Aliás, filhos, nós tivemos uma demonstração importante de Deus do que é quando nós caminhamos em sintonia, foi ou não foi? O que foi a conferência de caminhar em unidade aqui? Não foi tremendo, não foi maravilhoso? Ele diz, acaso Cristo está dividido? E ele diz uma frase que é forte aqui, foi Paulo crucificado em favor de vós? Algum desses discípulos por acaso foi crucificado no favor de pessoas? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O nome de Paulo faz alguma coisa? Paulo fala, deu graça que eu não batizei muito de vocês. Para não falar que você foi batizado por Paulo, ou você foi batizado por Apolo, ou foi batizado por Pedro, eu sou do grupo do Pedro, eu sou do grupo... Não. O único que foi crucificado foi Jesus Cristo. Posso ouvir um amém aqui, glória a Deus? E então ele começa a falar numa linguagem de sabedoria e de poder agora, com essa igreja, que era uma igreja que andava em poder. Era uma igreja que andava nos dons do Espírito Santo, mas era uma igreja que não tinha caráter algum. Era uma igreja menina em termos espirituais. Não era uma igreja onde podia residir de fato o poder de Deus, embora ela se movesse no poder. Quando o pastor Ale falava aqui na semana retrasada ou passada, né? Já estou perdido aqui, passada. Na semana passada, o pastor Ale falou uma coisa, que ele viu muitos ministros, e eu vi junto com ele, porque nos formamos aqui na Casa Firme praticamente no mesmo tempo. Nós vimos muitos ministros que andaram no poder se desviar de Deus. Muitos. Gente que profetizava, gente que andava em glória e poder, daqui a pouco se corrompe, vai para outro canto, começa a falar uns absurdos,
O outro funda a igreja de homossexual. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Da onde surgiu isso? Da onde saiu isso? Como é que uma pessoa que está vendo tantos sinais e maravilhas, como é que ela pode se perder, se projetar no lugar errado? Como é que pode isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Por que nós vemos hoje em dia, queridos, tantas pessoas que andam no poder, que conhecem o poder de Deus e andam tão sem caráter? Por que pessoas minguam ministerialmente? Por que começa bem e termina mal? O que acontece? O que se passa? O que acontece com cada uma dessas pessoas? E aí no versículo 18, nós vamos ver um discurso de Paulo. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor, o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O homem até hoje fica procurando para saber, para tentar provar Deus. E quanto mais ele quer provar Deus, mais longe de Deus ele fica, mais noiado ele fica, mais doido ele fica, mais ele se distancia de Deus. Eu vi o maior cientista depois de Einstein, que foi Stephen Hawking, aquele que foi morrendo, definhando na cadeira de rodas, porque ele tinha uma doença degenerativa. No começo da sua carreira ele disse que se houve um Big Bang, ele foi tão perfeito, mas tão perfeito, que 1 milímetro de explosão para cá, ou 1 milímetro de explosão para lá, não haveria vida na Terra como nós conhecemos. E ele disse, se houve, porque Big Bang é uma teoria. Mas daqui a pouco esse homem, no final da carreira dele, e ele diz, se houve um Big Bang, teve que ter sido perfeito, foi calculado, não foi uma explosão aleatória. Vocês estão me entendendo? Quando ele começa a carreira dele, ele escreve isso naquele livro dele que eu li inteiro, chamado Uma Breve História do Tempo, que eu gosto de ciências, gosto de física, gosto de quântica, gosto de tudo isso. Sou engenheiro de formação, né? Fui super lógico na minha vida. 1 mais 1 tende a 2, porque não é 2. Duas linhas se encontram lá no infinito, duas paralelas. E você vai estudando coisas na engenharia que você já começa a quebrar os seus conceitos. Mas esses homens estudaram coisas que a gente nem imagina, nem percebe, estão muito além, eles conseguem extrapolar na mente deles. São umas coisas fantásticas, fenomenais. Daqui a pouco, no final da vida, ele está falando que Deus não existe. Na sabedoria humana, não dá para conhecer Ele. Vou ler de novo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Oh glória! A pregação é uma loucura, mas não é aqui ainda que eu quero. Aí ele diz, porque tanto os judeus, os que são servos de Deus, os que estavam dentro da igreja da época, pediam sinais, sendo que quem é crente não deveria pedir sinais, porque sinais são para os incrédulos, como diz 1 Coríntios capítulo 14, sinais são para os incrédulos, não são para crente. Mas ele diz que os judeus, que eram servos de Deus, pediam sinais. E como os gregos buscavam a sabedoria, buscam sabedoria. Toda a filosofia aí antiga veio da boca de Sócrates, Platão, todos Descartes, todos esses homens aí que você já ouviu falar. Se você estudou filosofia alguma vez na escola. Alguém estudou filosofia aqui? Olha a cara de tristeza quando alguém fala, estudou filosofia aqui? Eu até que gostava de filosofia, dar umas viajadas lá com Platão, com Sócrates. Então o judeu que é servo de Deus pede sinal, o que é do mundo busca sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Oh, aleluia. Por que é escândalo para o judeu? O judeu esperava que Cristo fosse chegar e destruir Roma por completo. Os judeus tinham uma expectativa com relação a Jesus. Ele vai nos livrar desta opressão que nós estamos sofrendo aqui. Esse Jesus é que vai acabar com esse império romano. Eles esperavam isso. E vem Jesus que vai para a cruz.
Os discípulos estão olhando para Jesus, estão vendo o rei deles numa cruz. Meu Deus, imagina a esperança dos discípulos nessa hora que o rei deles está na cruz. É um escândalo isso. Os discípulos no caminho de Emaús dizem assim: nós esperávamos que este seria aquele que iria, esse aí que seria que iria nos livrar da mão dos romanos. Essa era a nossa expectativa, é isso que nós esperávamos. Então imagina um escândalo para um judeu, para um servo de Deus, de realizar isso. É um escândalo. O meu Senhor está na cruz, está crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os filósofos falando assim: não, o que você veio pregar aqui, Paulo? Nós temos vários deuses aqui nesse Areópago. Tem de todo tipo, toda espécie. Um é o Deus do sol, outro é o Deus da lua, outro é o Deus das estrelas, outro é o Deus X, outro é o Deus Y, outro é o Deus XPTO, não importa, eles tinham vários deuses. Paulo fala: mas o que é esse aqui, Deus desconhecido? Quem é esse? Fala assim: esse aqui que vocês não conhecem, é esse o Deus que eu sirvo. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, tudo isso que vocês adoram, foi Ele que criou. Mas é uma loucura, mas o seu Deus morreu? Como pode um Deus morrer diante da filosofia? Porque os deuses para a filosofia são imortais. Os deuses da filosofia são Zeus, são os filhos dos deuses que não podem morrer. E ainda quando ele tem um filho com um homem, esse homem se torna um Deus. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Esse cara aí deve tá chapadão, esse Paulo aí, para falar essas coisas. Mas os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, para os chamados por Deus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No capítulo 2, no versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria vou pegar o 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Paulo não vim aqui falar para você de um evangelho bonito. Eu não vim aqui pregar mais um Deus. Não. Eu vim pregar sobre um Deus crucificado que ressuscita. Ele é todo poderoso. Não existe outro que tenha feito isso que ele fez. Nenhum dos deuses falou: eu vou dar comando sobre a minha própria vida, eu vou morrer e vou ressuscitar, e de fato o fez. Não existe. Paulo fala: eu prego o poder de Deus, para que a sua fé não se apoie em palavras, mas se apoie no poder da cruz de Cristo. Aleluia. E no versículo 7 ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se Roma soubesse, se os impérios da terra soubessem que a cruz era o momento da maior derrota da história da vida deles, eles jamais teriam crucificado Jesus. Jamais. Está comigo? Ele diz que nós não pregamos sabedoria, não pegamos poder, que é escândalo para judeu, e nem sabedoria, que é loucura para filósofo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Por isso que eu pedi para ter a cruz aqui. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui reside, queridos, e para trás daqui a proteção e toda a sabedoria e de todo o poder de Deus. Nenhum ministro na sua vida vai andar em poder se ele não andar aqui, ó. Nenhum ministro vai ter sabedoria do alto para entender mistérios se não andar aqui, ó. Nenhum. Esse é um comando, é um chamado. Você quer poder e quer que esse poder mantenha-se sobre você? Você quer sabedoria das coisas antigas, ocultas, os mistérios? Paulo diz assim: olha, os mistérios outrora ocultos são agora revelados pela minha boca.
aos anjos e aos principados. Nem anjo nem principado conhecia o que Paulo conhecia. Você pode entender uma loucura dessa? Os homens não viveram o que Paulo viveu, muitos deles. A gente vê em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz que: ide por todo mundo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. A serpente pega na mão de Paulo, sim ou não? E o que acontece? Paulo morre, querido. Isso é poder de Deus. É poder de Deus quando Paulo está destruído. É poder de Deus quando Paulo está entregue à própria morte, queridos. É poder de Deus. É uma loucura. Paulo fala de loucuras do céu, de sabedoria do céu, que Pedro diz, é difícil de entender o que esse irmão Paulo está falando aí. As pessoas corrompem o que Paulo diz, porque o que Paulo diz é muito difícil de entender, porque o que Paulo diz está baseado na loucura da cruz, aleluia. Está baseado no poder da cruz. Paulo entende o mistério, queridos, que ele diz: Senhor, permita-me participar da comunhão dos seus sofrimentos, da cruz, para que de alguma forma eu possa conhecer o poder da tua ressurreição. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero conhecer poder. Quer conhecer poder, queridos? Não tem outro caminho que esse aqui. Não tem outro. É por isso que em Mateus 16, Pedro tinha acertado. Jesus pergunta para os discípulos, porque essas perguntas são para discípulos, queridos. Mistério é coisa que é para o chamado. Não foi isso que nós vimos aqui? A sabedoria do alto é para chamado, não é? O poder do alto é para quem foi chamado também, não é? É assim que é. Então, Jesus está perguntando para eles: quem dizem os homens aí que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Eu quero saber dos meus discípulos. Eu quero saber dos que andam comigo. Eu quero saber onde está a sua vida. Eu quero ver se você entende mistério. Eu quero ver se você fala revelado. Eu quero ver se você manifesta poder. E para que eu veja isso, tem que ter uma coisa aqui. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: ô Simão Barjonas, bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue, não é natural, não é humano que te revelou, mas quem te revelou? Você ouviu uma voz que sai da boca do meu Pai. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele ouviu a voz que sai da boca do próprio Deus. E ele fala também: eu te digo que tu és Petros, tu és uma lasca de pedra, e sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, aleluia. Eu sou a rocha, você é a lasca. As portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra, eu te dou as chaves do reino. O que você ligar na terra é ligado no céu, e o que você desligar na terra é desligado no céu. E Pedro entrega algo precioso, recebe coisas poderosas na linguagem da sabedoria do céu. O Senhor quer, meu filho, minha filha, que você acesse a sabedoria do céu, porque isso é para chamado. Você é chamado, tem sabedoria para você. Só que a sabedoria está ligada à cruz, e o poder está ligado à cruz. E muita gente não quer esse lugar, porque cruz não é confortável. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha casa, não tinha morada. E na cruz do Calvário, a sua cabeça pesa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei de toda a glória, ele não tinha onde reclinar a cabeça, querido. E no próprio Mateus 16, depois dele confessar isso e dizer uma palavra tão tremenda, e ser abençoado, e ganhar poder, e ganhar sabedoria, e ganhar entendimento, e mudar de nome, e Deus começar uma obra tremenda e prometer coisas maravilhosas para Pedro. Na sequência, no versículo 21, vem comigo. Também eu te digo, versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, de toda a igreja de Deus, dos caras mais instruídos na igreja. Ser morto é cruz. O papo de Jesus é papo de cruz. E ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro agora, você já não falou que eu vou ter a chave do reino, vou ligar o céu, vou fechar o céu, vou abrir sobre essa rocha que eu acabei de revelar, que a igreja vai ser construída. Eu sou um cara, é comigo o negócio. Então Pedro começa a reprovar o Senhor Jesus. Agora ele está achando que ele subiu demais. E ele está falando para Jesus sair de um lugar. Qual é o lugar que ele queria que Jesus saísse? Não vai para a cruz, Senhor. Não faça isso contigo, Senhor. E Jesus vai dizer uma frase, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Ele disse para quem? Para Pedro. Ele disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, das coisas de Deus, e sim da dos homens. Os homens não querem cruz. Os homens não querem sofrer. Tem muitos que pregam o evangelho hoje que Jesus já sofreu para você não sofrer mais. Você não precisa sofrer mais. É para sua vida ser tudo bom, tudo bonzinho, tudo certo, tudo maravilhoso. Queridos, qualquer um que for demover você, no versículo de número 58. Vamos apertar a coisa aqui. Este é o pão que desceu do céu. Jesus está falando da história do pão ainda. Em nada semelhante àquele. Agora Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus está falando de sabedoria do alto. E sabedoria do alto, para quem não é chamado, queridos, é loucura. Por isso que eles estão pedindo sinal. Estão mais perdidos que seguem tiroteio. Não entendiam nem o pão de Moisés, também não entende o pão de Jesus, não entende pão nenhum, não come comida nenhuma. São famintos, cegos, surdos e não conseguem perceber o reino dos céus. Esses são os discípulos que Jesus está tratando. E ele diz: este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, que sou eu, viverá eternamente. Quem comer a palavra que eu digo vai viver. A minha palavra é vida. Ó mulher samaritana, essa água que você bebeu até hoje, ela não vai saciar a sua sede, mas a água que eu te dou para beber, ela vai saciar a sua sede. É uma água profética, é uma água que vem do alto, eu ouvi da boca de Deus. Mas os discípulos não estão ouvindo Deus. Aqueles, toda uma nação de igreja, toda uma nação de povo de Deus. Estas coisas disse Jesus quando estava, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? As pessoas, ao invés de inclinarem os seus ouvidos, elas ficam duras de coração, e elas vazam. Duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será de vocês virem o Filho do Homem assentado no lugar de onde veio? Imagina se eu mostrar que eu vou estar lá na glória. Vocês não estão aguentando um discurso espiritual, quanto mais se eu estiver sentado na glória. Jesus, todo o tempo que Ele está falando com a gente, quer falar com a gente espiritualmente. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender Jesus, porque não estamos na cruz, não entendemos Jesus de qualquer maneira, não estamos na cruz. E versículo 64 ele diz: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha agora, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus, agora só ficou 12, todo o resto, a multidão vazou, porque a palavra de Jesus é palavra de cruz, querido. O discurso é duro, o discurso é de entrega, o discurso é de abandonar os seus conceitos,
os seus preconceitos, os seus achismos, as suas filosofias. A sabedoria do homem é loucura para Deus. A sabedoria dele em mistério é completamente... Quando Jesus está falando em mistério, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu nasceu em Betlehem, na casa do pão. Os caras não estão nem entendendo. Não estou entendendo lá com crá, não estou entendendo porcaria nenhuma. Aí Jesus está falando: olha, e vocês 12, o que vocês querem? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mesmo dos 12, ainda tinha um que não queria andar com ele, porque se um tinha no seu coração as riquezas, as finanças, achava que Jesus tinha que tomar o poder por força, por poder, por guerra, e não da forma como Jesus estava fazendo, não por cruz. Os discípulos têm conceitos. Olha aqui no capítulo 7, no versículo 4, versículo 3, dirigiram-se pois a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Eles querem que Jesus mostrasse as obras que fazem. Por quê? Porque se eles fizessem, se andassem em poder, certamente eles iam lá falar: olha como Deus me usa em poder aqui, olha como é maravilhoso, olha, tem que aparecer para todo mundo, vamos fazer um show aqui. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Por quê? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Queridos, é Jesus. Você vê como é tenso o negócio? Eles não criam nele porque eles queriam honra e glória de homens. Eles queriam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles queriam o auge do que eles tinham em Roma, que Roma deixava eles terem a sinagoga deles e eles governavam sobre pessoas. Eles queriam um governo, eles não queriam cruz. Eles não queriam o compromisso que Jesus pedia num discurso de arrependei-vos, porque está próximo, porque é chegado o reino dos céus. Não era o que esses discípulos queriam. Eles queriam status, queriam honra, queriam glória. Há pessoas que vivem na igreja, querido, procurando status, honra e glória, competindo, usando as armas do mundo, a sabedoria do mundo, puxando o tapete. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Esses aí nunca vão viver poder, nunca vão viver glória, jamais. Mas quem carrega poder, queridos? Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo de número 4, na verdade 3, Mateus 3. Jesus não tinha se manifestado ainda para o mundo. Ele agora está com 29 para 30 anos, 29 anos e meio. E ele vai se manifestar, e no versículo 13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim que de João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. João falava: não, Senhor, não vem se batizar comigo. Eu é que preciso ser batizado por ti. Você é mais santo do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Quem sou eu para te batizar, Senhor Jesus? Eu não posso. E tu vens a mim? Mas Jesus vai trazer uma resposta para quem fez o seminário hoje, vai entender melhor. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça é essa? Nós somos pessoas que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos de Deus. Ele nos substituiu na cruz, Ele nos substituiu na maldição, nos pecados, nas enfermidades. Ele se tornou pecado por nós. Não é isso que nós vimos hoje de manhã? Para quem estava aqui, para quem não estava aqui vai entender da mesma maneira. Ele se tornou pecado por nós, mas nele nós nos identificamos com Cristo ressurreto, nos tornamos justos, santos, puros e bons. Posso ouvir um amém aqui? Estamos entendendo? Só que Jesus está falando aqui: eu vou me batizar, mas peraí, Jesus tinha algum pecado, queridos? Até esse momento, e nenhum momento depois, a não ser que Ele tomou sobre Ele, se fez pecado. Ele nunca teve pecado e nunca pecou.
jamais ele pecou, mas o Pai o fez pecado. Nesse momento Jesus está falando assim, eu estou abrindo mão de toda a minha glória, e eu estou me identificando com a justiça humana, eu estou me tornando 100% homem. Vocês estão me entendendo aqui? Essa é a justiça do universo. Eu estou me tornando 100% homem. Ele já era homem fisicamente, mas agora ele está entrando ministerialmente. No espírito, agora ele está falando assim, eu vou vencer todas as armas do diabo com as armas do espiritual. Vocês estão me entendendo? Porque convém cumprir toda a justiça. Eu vou me identificar com o homem, eu vou me tornar 100% homem, e vou mostrar para esse homem que ele só pode vencer tudo no poder de Deus. Eu, o rei de todo o universo, vou me sujeitar a um batismo de um cara que veio antes de mim, de um profeta, o nome dele é João Batista, e eu vou me sujeitar, vou me submeter ao ministério desse João. Eu vou entrar pela porta certa. Eu vou me humilhar debaixo do João. É o Deus de todo o universo, de toda a glória, se humilhando, entrando debaixo do ministério de um homem. Por isso que quando questiona a autoridade de Jesus, ele diz: de onde era o batismo de João? Era do céu ou da terra? E eles falam: bom, se dissermos do céu, então estamos confiando que ele é Deus. Agora, se dissermos da terra, é para temer, porque todo mundo considera João profeta, então não sabemos. Ele fala: tampouco eu vos digo que autoridade faço essas coisas. Porque ele está dizendo, a minha autoridade ela é lastreada no fato de que eu entrei debaixo de João. Eu me submeti. Eu fui para a cruz. Eu me humilhei, eu me rasguei. Eu me tornei menor do que o João que veio antes de mim. É tão difícil para a gente entender, porque a gente tem uma mentalidade de superioridade. Mas Jesus se fez menor do que João Batista, querido. Você está comigo aqui, está me entendendo? Vocês estão me entendendo? A força que tem isso. E quando ele entra por essa porta, vamos ver o mesmo texto. Vamos ver aqui mesmo. E você conhece que o Espírito Santo pega Jesus e agora ele vai testar ele. Mas antes acontece uma coisa. Por que eu digo o lugar que o poder quer habitar? Quando Jesus toma essa atitude de cruz e de se submeter e de entrar depois de um cara que veio antes dele, que era menor do que ele, mas ele se faz menor do que o menor do que ele. O cara que está falando, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, eu que tenho que ser batizado por ti, ele fala, mas eu vou ser batizado por ti. Quando Jesus toma essa atitude, o Espírito Santo fala, ele está pronto, meu Deus, é isso. E então vem uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado, eu hoje te gerei, em ti eu tenho prazer. Você pode entender, está entendendo a glória desse negócio? O poder que existe na cruz? Então ele vai agora testar esse Jesus. Deus fala que o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto para ser testado pelo diabo, para ser tentado pelo diabo. Deus prova para entregar algo na sua mão, e ao mesmo tempo o diabo vai usar esse momento para te testar, para te tentar, para te fazer errar e não receber aquilo que Deus queria te entregar. Queridos, quantas pessoas eu vi na minha carreira que estavam prestes a receber coisas do céu, e na hora H, no momento X, elas perderam tudo, porque não se submeteram, porque não se humilharam, porque não tinha mais cruz na vida delas. Ela começa a ter os seus achismos, sua cabeça, o que ela pensa, o que ela acha, começa a falar filosofia, penso, logo existo, filosofia humana, se desvia dos oráculos de Deus. Então ele vai ser tentado pelo diabo, e o diabo vai lá: olha, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Jesus está crucificado diante das tentações. Jesus não vai responder à tentação do diabo, em nenhuma das tentativas do diabo. E quando ele vence o diabo, quando ele vence todas as tentativas do diabo de derrubar ele, então no versículo de número 11, diz assim: com isto o deixou o diabo, resistiu ao diabo e ele... Mas como que você resistiu ao diabo? Que nós vimos: sujeitai-vos pois a Deus, a palavra de Deus. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. E eis que vieram anjos e fizeram o que com ele? E o serviram de comidas espirituais, manjares do céu, sabedoria do alto, poder de Deus. No Lucas capítulo 4, nós vamos ver sobre uma outra dimensão o que acontece aqui. Lucas 4,14, é o que ele diz: então Jesus, no poder do Espírito. Jesus como? Depois de ter vencido, depois de não ter cedido, depois de ter ficado firme diante das tentações, de estar crucificado, de não ceder ao inferno, regressou para Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, no poder, ele volta no poder do Espírito.
e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então no versículo 17 lhe deram um livro, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele abriu Isaías 61, esse é um capítulo do Messias. Quando as pessoas estão ouvindo isso, ele está dizendo para as pessoas que estavam ouvindo, para a igreja que estava ouvindo: eu sou o Messias. Todos os judeus que estavam ali, todo o povo de Deus que estava ali, estava ouvindo Jesus dizer: eu sou o Messias. Mas olha o que acontece: tendo fechado o livro, devolveu o assistente. Do 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Espírito me tomou. Eu sou um lugar de prazer aonde o Espírito quer habitar. Eu sou o filho que ele gerou, eu sou o filho crucificado. Eu me identifiquei com a morte, me identifiquei com o que era antes de mim, com o menor do que eu fui menor do que o menor. Então agora o Espírito fala: este é um lugar que eu quero manifestar poder. Está comigo? Está me entendendo? Hoje se cumpriu as escrituras. Todos, versículo 22, lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que se lhe saíam dos lábios. Eles percebiam que havia graça na palavra da boca dele, e perguntavam: não é este o filho de José? Olha a sabedoria deles atrapalhando tudo de novo. Quem é esse aí? O filho de José? O filho de Maria? O irmão de Tiago? O que está pensando que ele é para dizer que ele é o Messias? Não, filho do José. Nós não sabemos de onde ele veio. Não veio lá da Galileia? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? O povo está perdido. E Jesus fala assim: certamente vocês vão me dizer o ditado aí: médico, cura a ti mesmo. E vai dizer mais: mas havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta. Ou seja, tinha muita viúva na nação de Deus, no povo de Deus. Mas Deus não pôde atender essas viúvas, porque essas viúvas não eram humildes de coração, não eram crucificadas. A viúva de Serepta estava na morte dela, ia morrer. Ela estava na cruz dela. Ela tinha o último bocado de pão. E Elias vai lá e Deus falou assim: eu já ordenei uma mulher viúva que te alimente. Deus trabalha com quem é crucificado. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Deus trabalha com aquele que está morto. Ele não trabalha com quem está vivo ou que acha que está vivo. Ele trabalha com quem está morto. Ele vai lá para a viúva e ele fala: certamente a farinha não vai acabar da tua botija aí, mulher. E ainda tem mais, eu vou curar o seu filho, aí vou ressuscitar o seu filho dos mortos. Essa é a provisão de quem está morto, querido. A provisão de quem está morto é conhecer o poder de Deus, aleluia. Também tinha muitos leprosos em Israel, no povo de Deus. Tinha muito leproso. Tinha muita gente com pecado crônico, que fedia, lepra fede. Ele fala: mas a nenhum deles de Israel foi enviado, senão ao Ciro, inimigo, exército inimigo de Israel, Naamã, morrendo também. Um homem que estava morrendo. E aí ele vai lá, e o Eliseu nem recebe dele, fala assim: vai lá, e se lava ali no Rio Jordão. Ele fala: mas não tem rio muito mais gostoso, mais limpinho lá em Damasco, na Síria? Ele fala assim: não, os servos dele: rei, Naamã, se te pedisse alguma coisa muito difícil, você não faria? Vai lá mergulhar no riozinho lá dos judeus, no Jordão. Ele vai e se mergulha lá, porque já está acabando a vida dele. Ele não tem mais esperança, mas ali Deus o ressuscita. Ele ressuscita um homem que é capaz de se humilhar. Naamã teve que se humilhar para receber poder. Vocês estão me entendendo aí, queridos? O problema é que muita gente não quer se humilhar. Às vezes a gente nem começou a governar e já quer ser rei. Não é? É duro, filhos. E Jesus está vendo tudo isso. E quando eles escutam Jesus dizer isso, e ele sabendo que ele tinha dito que ele era o Messias, e sabendo que ele está falando assim: eu não pude nem trabalhar com vocês porque vocês são coração duro. Eu tive que trabalhar com gente que nem da nação de Israel era. Olha o que acontece com eles. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, não de coração quebrantado. Pessoas que ouvem um discurso duro, em vez de se converter, elas não quebrantam o coração. E levantando-se, pior, expulsaram-no da cidade, o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar o Messias, querido. O povo de Deus. Eu fico abismado, de verdade eu fico.
Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, porque não chegou minha hora, e acabou. Eu tenho poder para tirar minha vida e reaver, eu só vou morrer no dia que eu entregar. Ninguém vai tomar minha vida de mim, porque eu ando em poder, eu ando na cruz, eu ando em poder, eu ando em sabedoria do alto. Eu ouço o Pai falar e ninguém vai me demover do meu propósito. Ninguém vai conseguir me matar antes da hora. Vocês estão comigo? É maravilhoso. Em 1 Reis capítulo 22, nós vamos ver um dos motivos pelos quais as pessoas, os servos de Deus, eles se perdem no caminho. Em 1 Reis capítulo 22, o rei Acabe, quem lembra do rei Acabe, aquele que era marido de Jezabel? O rei Acabe era o marido de Jezabel. E diz aqui no capítulo 1 aqui, no versículo 1 em diante, ele fala assim que ele chama Josafá. Josafá era rei de Judá. Acabe, rei de Israel, as 10 tribos do norte. Josafá, rei de Judá, das 2 tribos do sul. E ele fala para Josafá: Josafá, vamos para a guerra junto? Vamos guerrear junto, Josafá? Josafá fala: não, os meus homens são com os teus, vamos para a guerra junto contra o rei da Síria. Síria, sem o A na frente, Síria. E aí no versículo 5, disse mais Josafá. Josafá era homem de Deus, ao rei de Israel, a Acabe, que era rei de Israel: consulta a primeira palavra do Senhor. Você quer saber se você vai para a guerra ou não? Consulta a Deus, querido. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Ele disse: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixa ir de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Os profetas estavam dizendo: pode ir lá que Deus entregou o povo inimigo na sua mão. Mas Josafá, que era um homem sensível a Deus, ele percebe, ele fala assim: não tem um profeta de Deus aí? Tem um monte de profeta profetizando, é tudo profeta do diabo, é tudo palavra do diabo. Hoje existe um povo, queridos, que quer ouvir a profecia que agrada o seu coração. Assim era o rei Acabe. Ele queria ouvir aquilo que alegrava o seu coração. Quando alguém prega uma palavra de que traz alegria, de prosperidade, de vitória, a pessoa quer ouvir. Mas quando Deus traz uma palavra de compromisso, de entrega, de conflito, de conflitar você, a pessoa fala: ah, não, essa palavra não é para mim, eu já não aguento mais ouvir isso. Ou quando você é conflitado naquilo que você crê, naquilo que você percebe, a pessoa já não consegue mais andar. Disse porém Josafá: não há aqui nenhum profeta de Deus? Ah, tem um aí, só que ele nunca fala a meu respeito o que é bom. Eu não quero ouvir o profeta que não fala o que é bom, eu quero ouvir o profeta que fala o que é legal. No versículo 13 do capítulo 22, o mensageiro que fora chamar Micaías era um profeta de Deus, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E o final dessa história que eu vou contar para você aqui, queridos, é o seguinte: aí Micaías chega diante do rei Acabe e de Josafá, e ele fala: vamos subir ou não? Aí o Micaías deve ter sido até meio irônico, falou assim: sobe lá que Deus entregou na sua mão. O próprio Acabe percebe e diz assim: não, fala a palavra de Deus mesmo aí. Aí ele fala: ó, vocês estão perdidos, eu vi o Israel todo disperso, vocês vão perder tudo, acabou para vocês, não vai ter jeito. Aí sabe o que ele faz com o profeta? Manda prender o profeta, manda tirar pão e água do profeta, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de repreensão, elas não querem ouvir a palavra da cruz, elas não querem sabedoria do alto, não querem poder, por isso elas não vivem poder. E aí o Micaías fala assim: olha, rei, ele fala assim: prende ele lá porque eu vou mostrar para ele que eu vou voltar bem. O Micaías fala assim: se eu sou profeta e você voltar bem, eu não sou profeta em Israel, mas se você voltar morto, então eu sou profeta aqui. E aí eles trocam de roupa. Josafá vai com a roupa do rei, Acabe vai disfarçado no meio da guerra. E aí os caras pensam que Josafá é o rei, os caras do exército inimigo, e o exército inimigo fala assim: eu não quero que você ataque ninguém, eu quero que você pegue o Acabe, só ele, o rei de Israel, destrói ele para mim. Ele dá esse comando para os sírios. Todo o exército da Síria estava em cima do Acabe, eles queriam matar Acabe, porque Deus já passou dele, querido, já acabou. E ainda o profeta disse o que ia acontecer com ele, e Deus vai honrar a palavra desse profeta dele.
Porque o povo já não quer mais ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir a palavra que agrada o coração dele. E aí o que acontece? O Josafá grita, eles veem que não é Acabe, e eles vazam, falam, não, esse aí não é Acabe não, vamos atrás de outro. Aí fica procurando, não acha Acabe. Aí um cara solta uma flecha aleatória, sum! Ela entra na armadura, no único espaço que tinha na armadura, e mata o Acabe. É o cara que quer matar a profecia de Deus, é o cara que quer matar as palavras duras, é o cara que quer matar o evangelho do confronto, é o cara que quer matar o evangelho da cruz. É isso que acontece com ele. Vocês estão comigo? Está entendendo como é importante o que você ouve, como você ouve, mais do que o que você ouve? Mais do que o que você ouve é como você ouve. Lá no livro de Esther, havia uma sentença de morte sobre o povo judeu. O Amã lá se encrespou com Mordecai, porque o Mordecai, ele não se prostrava diante de Amã. E Amã fala, tem um homem aí que não se prostra, tal rei não se prostra a nós, não obedece seu comando, ele nunca se prostra, porque Mordecai não se prostrava diante de homens. Então ele consegue uma sentença de morte. Diga, de morte comigo, fala, de morte. Não tinha mais o que fazer, tem uma sentença de morte ali. E aí o Mordecai fala lá, vai dizer para Esther, que talvez seja por isso, Esther representa uma igreja, vai dizer para essa igreja, que talvez seja por isso que ela está diante do rei. Diga para ela aí que ela não quer morrer, porque ela falou, se eu chegar diante do rei, não for chamada diante do rei, e ele não estender para mim o cetro, eu estou morta. O que eu vou fazer? Ele falou assim, Esther, não pensa aí que por você ficar aí toda bonitinha, dentro do palácio, que você sendo judia, não vai pegar para você, como pegou para o Acabe, que uma flecha entrou nele no meio do campo. Talvez seja por isso, Esther, que Deus colocou você aí, querido. Talvez seja por isso que Deus colocou você aqui nessa noite. Porque Deus está olhando para você e fala assim, talvez seja esse servo que eu quero derramar poder sobre ele. Talvez seja esse que vai ser o sustentáculo, o habitat do meu poder. Talvez esse seja o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez esse seja o meu filho amado que eu estou gerando. Talvez tenha aqui um filho que queira a cruz e não queira a glória. Talvez tenha aqui algum desses. Talvez tenha alguém aqui que quer ouvir uma palavra que vem do céu e não uma palavra que vem da sua própria mente, do seu próprio intelecto, da sua própria filosofia ou das suas vãs filosofias. Talvez haja aqui alguém. Então no versículo 14, porque Mordecai fala para ela, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento com você ou sem você, Esther. É o que Mordecai está falando para ela. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Está numa situação de cruz, uma situação de morte, uma situação de falta de esperança. Então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Oh glória a Deus, se eu morrer, morri, mas eu vou entrar pelo meu povo. Eu vou conhecer o poder de Deus. E você conhece a história. Não só um livramento tremendo sobre os judeus, como a exaltação do primo dela, Mordecai. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? E Daniel, queridos, está na Babilônia. Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia, mas o que Daniel quer é cruz. Está comigo aí? Daniel quer cruz. E aí fala assim, olha Daniel, você pode comer das finas iguarias do rei. Você vai sentar na mesa do rei. Quantos crentes modernos de 2024 falam assim, Deus é que está me honrando, me colocando na mesa do Nabucodonosor? Quantos crentes de nós faria isso? E aí Daniel fala assim, não, fala, eu não vou, deixa eu comer batata, deixa eu comer legumes. Tem um povo aí que está em jejum de legumes. Deixa eu comer batata, comer legumes. E veja se eu estou bem, veja se eu estou corado. E no final desses dias você vê se eu estou legal, se eu estou forte como os outros ou se eu estou fraco. E passa o tempo, o eunuco vai lá, vê que está tudo bem com Daniel. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria. O que ele deu? Porque ele tinha cruz. Daniel está na cruz. Todo mundo está comendo das finas iguarias do rei, está bebendo de coisas boas, mas Daniel está aqui, ó. Eu não largo a cruz. Eu não vou comer do que todo mundo come. Eu não quero o manjar dos povos. Eu não quero o manjar da Babilônia. Eu não vou comer o manjar da Babilônia.
E a Bíblia diz que para Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, Deus deu muita sabedoria. Mas para Daniel Ele deu além da sabedoria, e eles eram mais doutos 10 vezes do que todos os sábios da Babilônia. Porque a sabedoria de Daniel e desses homens não era da terra, mas era do céu. Esses homens viviam um evangelho diferente, queridos. O Senhor está procurando jovens como Daniel aqui. Ele está procurando jovens comprometidos que não se contaminam com a fina iguaria do rei, que tem cruz, que querem o verdadeiro poder e querem sustentar o poder sobre eles. É isso que Deus está buscando aqui neste lugar, no nosso meio. E então ele fala, mas Daniel deu interpretação de sonhos. Daniel ganha um dom a mais, a interpretação, que ia ser usada numa outra sentença de morte. De que tinha que sonhar o que o rei sonhou e interpretar ainda o que o rei sonhou. Já pensou, queridos, que loucura é essa? Se você não tem a sabedoria de Deus, se você não está na cruz. E mais do que isso, Nabucodonosor ainda faz uma estátua e fala quando tocar a musiquinha aqui do meu reino, que não se prostrar diante da minha estátua, vai ser lançada na fornalha dos leões. Fornalha dos leões? Na fornalha de fogo, fornalha dos leões. Fornalha de fogo. E aí chega lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala assim, vocês não se prostram diante da minha estátua? Eles dizem, rei, nós não se prostramos diante de Deus. Se o Senhor quiser que a gente viva, a gente vive. Se o Senhor quiser que a gente morra, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Nabucodonosor transfigura o rosto, ou seja, Nabucodonosor fica endemoniado, queridos. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra, senão nós vamos para a glória mesmo. Aleluia. Será que Deus vai ter valente aqui desse jeito? Será que Deus vai ter gente de cruz que carrega verdadeiro poder aqui ou não? E aí Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá e o rei fala 107 vezes mais. Os caras que vão lançar os 3 da fornalha morrem chapiscados só do fogo que está subindo da fornalha. E aí o Nabucodonosor que está lá de cima do trono dele, a hora que ele olha, ele fala assim, mas não lançamos 3? Tem 4 homens lá na fornalha? Porque Jesus está ali dentro da fornalha com aqueles que têm o evangelho da cruz. O poder de Deus está se manifestando com quem tem o evangelho de cruz, queridos. Com quem não está nem aí para essas coisas, ele está morto. Deus quer trabalhar com gente morta, queridos. Pastor, mas isso é no Velho Testamento e no Novo, tem algum exemplo? Vários. Um deles é o apóstolo Paulo, que diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Quem ama, entrega. Jesus fala assim, qualquer que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Posso ouvir um amém? Tome a sua cruz e me siga. Que evangelho que o Senhor quer que você pegue? O evangelho da cruz. Morra todos os dias. Quer ver? Vamos ver aqui para a gente não ficar só na citação. Em Lucas, estou encerrando a mensagem, Lucas 29, no capítulo 9, no versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, que está escrito na sua Bíblia, se negue, dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia viva a minha glória? Não, dia a dia tome cruz. Quer viver poder no seu dia a dia? Tome cruz. Por quem quiser salvar a sua vida, você quer ter vida? Quem quiser a vida desse mundo, quem quiser sabedoria desse mundo, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, aleluia. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o reino. Toma a tua cruz todo dia e me siga. Você quer sustentar poder na sua vida? Tem que ter cruz diária na sua vida. Se você quer vir após mim, tem que andar, 1 João 2,6, andar como Jesus andou. Como Jesus andou, se humilhando, se desposando, ele despiu de toda a glória, fez servo, caminhou até a morte de cruz, e por isso, porque foi para a morte de cruz, Deus o exaltou. Posso ouvir um amém aqui? Ele deu um nome que é sobre todo nome, está comigo? E para encerrar, vamos falar de um Pedro. Pedro, em Lucas capítulo 5, ele diz assim, estou encerrando nessa palavra, tá bom? Lucas capítulo 5, Pedro, não precisa abrir ali,
Ele está lá com Jesus, Jesus fala para Pedro se afastar com o barco, ele sobe no barco e fala assim, olha, vocês tentaram pescar a noite inteira e não pescaram, mas vai lá e lança a rede do lado direito do barco, eu vou te dar uma grande promessa, Pedro. Ô filhos, aqui eu estou dando por grandes promessas para você, e grandes promessas envolve grande crença e grandes renúncias. Posso ouvir um amém? Para Abraão ele fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho, e eu vou tirar o filho da sua entranha. É uma grande promessa, é ou não é? É uma coisa maravilhosa, não é? Só que grandes promessas envolvem grandes renúncias, envolve grande cruz. E então Pedro vai lá, lança a rede do lado direito, você conhece a história, o barco vem quase a pique, o dele, de Tiago e de João, os sócios dele, e vão quase a pique. E quando ele chega na praia, ele fala, olha Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A primeira coisa que Pedro quer é a cruz. Você consegue visualizar comigo? Eu não sou digno de ti, eu quero cruz, eu sou pequeno, Senhor. Olha o que o Senhor fez na minha vida, esse sinal só pode ser teu. Olha como uma pessoa que vê sinal, e ela é do céu, ela quer logo morrer. Você está comigo, está me entendendo? Pedro quer morrer. E Jesus fala assim, Pedro, você quer morrer? Então deixa tudo, deixa a tua promessa. Deixa o que eu te dei. Quanta gente se perde porque ele recebe algo de Deus. Recebe um dom, recebe um talento, recebe uma promoção, recebe algo que Deus prometeu, ele não consegue mais largar aquele algo que Deus prometeu, ele se perde. Jesus fala para Pedro, Pedro, teve uma grande pescaria, foi maravilhoso na sua vida, eu te dei uma grande prosperidade, então Pedrão, é o seguinte, deixa tudo que você pegou aí, deixa eu ver se o que é mais importante para você, como aquele povo queria o pão, para você é o peixe, para você é uma grande posição, para você é um grande ministério. O que é importante para você, querido? Porque tudo que for importante para você e que Deus te pediu, e Deus, Ele pode te pedir de volta. Te entregou, Ele pode te pedir de volta. Ele fala, então me entrega essa grande pesca aí que você acabou de fazer, Pedro, a grande promessa que eu te entreguei. E aí Pedro vai lá e fala, Senhor, eu vou te seguir. Ele fala, então agora que você fez isso, eu vou te fazer, Pedro, pescador de homens. Eu vou aumentar minha promessa na sua vida. Eu vou multiplicar aquilo que você tem. E lá pelas tantas, Jesus encontra no meio do seu caminho, em Mateus 19, um jovem rico. E o jovem rico fala assim, Senhor, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos, não roubarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele fala, Senhor, tudo isso eu tenho contemplado, eu tenho vivido. O que me falta ainda? Repita comigo, é o que falta. É o que falta que importa. E então Jesus fala para ele assim, vai, vende tudo que você tem, e terás um tesouro no céu. Então você vem e você vai ter o privilégio de me seguir. E a Bíblia diz que esse jovem rico, porque era dono de muitas posses, de muitas coisas, ele estava muito ligado nas coisas desse mundo. Ele não conseguiu viver cruz na vida dele. Ele não viveu nunca o chamado, nem o poder de Deus na vida dele. Mas aí Pedro tem um insight. Ele diz assim, Senhor, mas e nós, que tudo deixamos e te seguimos? Jesus diz para ele assim, Pedro, todo aquele que deixou pai, mãe, filho, filha, deixou tudo que possuía por amor a mim, vai ter nessa vida 100 vezes mais em pai, mãe, filhos e filhas. E no reino por vir, vocês vão se assentar em 12 tronos. Vocês vão reinar comigo. Sabe por quê? Porque vocês escolheram a minha cruz, o lugar onde reside o meu poder. Posso ouvir um amém aqui, meus queridos? Vocês estão entendendo como é que caminha com Deus? É dessa maneira. É simples e difícil. O discurso dele é duro, é difícil de seguir. Para que você possa ser esse lugar para o poder de Deus habitar, só existe uma forma. Você precisa viver o evangelho da cruz todos os dias da sua vida. Todos os dias. É renúncia todo dia. É se humilhar todo dia, é se anular todo dia, é perder a vida todo dia por amor a Ele. Mas um dia, querido, você vai achar uma vida. Vai achar uma vida que é uma vida eterna, maravilhosa, e você nem sabe o que Ele tem preparado para você. Porque no mesmo texto que eles falam que eles não entendem porque não teriam crucificado Jesus, o versículo seguinte é, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Deus tem coisas grandes preparadas, vamos louvar o Senhor.